Opa, fiel pós-jogo de São Bernardo e Corinthians. O Corinthians está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o like, dá essa moral aí pra gente, né? O canal que tem um corintiano que ama o clube e traz informações verídicas para vocês. Então, se inscreva no canal, dessa moral. Então, fiel, o Corinthians vence aí o São Bernardo por 2-0. Deixa eu ligar aqui a luz aqui para ficar melhor, pronto. Vence o São Bernardo por 2-0. Foi um jogo que, sinceramente, foi difícil, mas poderia ter sido mais difícil ainda por dois motivos. Pelo futebol mais ou menos que jogou o Corinthians, e o outro motivo é se não saísse o gol no começo do jogo, né? Teve um pênalti, o Roberto foi lá e converteu. E realmente, se não saísse gol no começo do jogo, a gente sabe que poderia se desenrolar ali com uma partida bem mais complicada. Mas aí o Roberto fez o gol no começo do jogo, né? Pênalti em cima do Ranieri. O Corinthians não dá para dizer que teve um volume de jogo no primeiro tempo, porém o São Bernardo também não teve, né? Apesar de ter tido mais posse de bola e tal, é normal, o time que jogava em casa. O Corinthians não vem com muita moral contra o São Bernardo, o último dois jogos perdeu, inclusive nesse estádio. Então tinha toda uma atmosfera ali em volta do Corinthians, fora a saída do Campeonato Paulista, né? Saída precoce, o Corinthians já não participa mais das fases de mata. Então, tinha toda uma pressão, todo um cenário negativo contra o Corinthians. Porém, esse gol ajudou muito, pode ter certeza. E o São Bernardo também não fez por onde no primeiro tempo ali, principalmente, ameaçar o Corinthians, né? Não chegou a ameaçar tanto o Corinthians. Só que, no finalzinho do primeiro tempo, o juiz, o Braulio, sendo sincero para vocês, não estou dizendo isso porque ele errou, mas quando eu vi a cara do Braulio como juiz pro jogo, como árbitro do jogo, eu sinceramente já desanimei. Porque esse cara contra o Corinthians, eu que assisto todos os jogos do Corinthians, sempre contra o Corinthians esse cara apronta. Ah, mas depois teve que o lado do Fagner, vou falar sobre isso e tal, mas foi compensação. Enfim, mas aí o Braulio comete um erro absurdo, gente. A verdade é que ele achou que o Garro não tinha amarelo. Então aquele negócio empurra na área, vai lá e dá amarelo para os dois, para repreender. Mas aí o Garro tinha amarelo. E outro, o Garro não empurrou ninguém. O Garro só foi empurrado. Né? Então torna muito mais injusto ter expulsão. O Garro não fez nada, estava de braços erguidos. O jogador do São Bernardo foi lá, deu um tranco nele. O Garro caiu, malandro do jeito que é, argentino do jeito que é. E realmente tem que cair, tem que catimbar. Mas aí o árbitro fez um erro absurdo, cometeu um erro absurdo que poderia ter realmente prejudicado e mudado o curso do jogo, já que o Corinthians quase tomou gol no final do primeiro tempo, né? Claro que muito decorrente dessa expulsão do Garro. O Cássio salvou, né? Se o Corinthians tomou gol naquele momento do jogo ali, meu irmão, aí poderia dar, ia virar um segundo tempo bem complicado. Você toma o gol com um jogador a menos, né? Mas aí acaba o jogo, o primeiro tempo, vem o segundo tempo. O Corinthians tem algumas alterações. Eu achei o Antônio Oliveira muito bem, gente, nas alterações hoje, inclusive na escalação também. Porque ele foi ousado. Se você tem dois centroavantes, né, tidos como centroavante, que é o Roberto e o Pedro Raul, você está com um jogador a menos, naturalmente você vai tirar o centroavante. Ele não. Ele foi lá e tirou um jogador do meio campo, né? Do meio campo não, do ataque, que foi o Wesley, que também é atacante e tal, mas é um jogador de beirada, né? Tirou o Wesley e colocou o Mateuzinho. Então ele conseguiu equilibrar ali a marcação, colocando um lateral de ponta, né? E mantendo ali os dois atacantes. E isso fez com que o Corinthians tivesse uma ofensividade grande, mesmo estando com um jogador a menos, porque no contra-ataque você tinha mais jogador para atacar. Então achei bem interessante. Isso fez com que o São Bernardo não abafasse tanto o Corinthians. O Corinthians poderia ter matado o jogo várias vezes, mas enfim, não conseguiu. Nessa de falar do gol do Pedro Raul também, tá, gente? Saiu o gol do Pedro Raul no primeiro tempo, tá? Já tava 2-0 pro Corinthians. Aí ele faz as alterações, o São Bernardo vai tentando ali, vai tentando. Não criou muitas chances claras. Teve uma pancada do jogador do São Bernardo de fora da área no escanteio. O Cássio pegou. O Cássio que hoje foi bem, tá, gente? Eu questionava em alguns momentos, mas o Cássio hoje é titular do Corinthians, tá, gente? Não tem essa de Carlos Miguel. O Carlos Miguel é um grande goleiro. Todo mundo massacrou lá contra o Ponte Preta, né? Que falhou. Todo mundo foi lá e massacrou o cara, que a torcida é assim. A torcida parece que é louca. O cara erra um lance, não presta. O cara vai bem um jogo, é o ídolo, é o cara espetacular. Então não é assim, gente, que analisa as coisas.
O Carlos Miguel, mesmo falhando contra a Ponte Preta, continuava um grande goleiro, né? Sempre quando foi exigido foi bem. Teve um errinho ali, um erro crucial, deu azar, a bola sobrou na cabeça do cara da Ponte Preta e no último jogo, fechou o gol, né? Então a gente tem que ter um pouco de noção aí na hora de criticar os caras, né? Aí o Corinthians teve várias chances de matar o jogo. Teve um gol do Yuri Alberto que pra mim foi mal anulado, porque, mesmo que o Roberto tava um pouquinho à frente, acho que tava só um pouquinho à frente, o jogador do São Bernardo praticamente domina a bola raspa no calcanhar dele e vai para trás, e sobe pro Yuri Alberto. Então, pra mim tinha que ser validado o gol. Mas enfim, anulou. O Romero teve outra chance, também perdeu o gol o Romero. E assim foi até o final do jogo. Só que tem uma coisa que eu tenho que falar. Como que a própria torcida quer prejudicar o clube, gente? Pra que esses caras vão acender sinalizador? E pior, jogou no campo, velho. Jogou um monte de sinalizador no campo. É muita burrice. É muita burrice. Numa dessa aí, perde o mando de campo. Porque vai ser punido, tá? Porque não é a primeira vez que eu tô assistindo o jogo do Corinthians e esses caras no final do jogo acendem sinalizador. Não é a primeira vez. E sempre quando o clube tá ganhando, pra prejudicar mais ainda. Né? Então é complicado. Os caras que fizeram isso, a torcida organizada tem que tomar um apavoro. Não estou dizendo apavoro de chegar e xingar, bater. Não, xingar sim, tem que xingar. Não chegar e agredir, mas apavoro de alguém ir lá dar uma bronca, deles ter que se pronunciar, dos líderes se pronunciar, né? Enfim, não pode ficar assim. Se eu não me engano, foi a Pavilhão. Acho que estava escrito lá Pavilhão. Pavilhão 9. Então, estão prejudicando o Corinthians. Larguem de ser burros, né? Numa dessa aí vai para a próxima fase e não pode jogar com torcida em casa, né? Por causa de vocês. Enfim, agora vamos para as notas. Cássio, bem, para mim foi bem quando foi exigido. É aquele cara que sabe ditar a temperatura do jogo, tem moral. Então, para mim, nota 7 pro Cássio. Félix Torres, bem defensivamente, bola aérea, dando botes precisos, muito bem o Félix Torres. Nota 7,5 para ele. Gustavo Henrique também foi bem, nota 7. Fagner, o Fagner, se você for analisar um contexto geral, o Fagner fez uma boa partida, tá? Eu que sou um crítico do Fagner, hoje falo, ele fez uma boa partida no contexto geral. Mas ele deu um passe de ter ido para trás, que quase deu o gol pro São Bernardo, né? Ia ser um gol besta. O Fagner deu uma cotovelada na cara do jogador do São Bernardo, que poderia ser expulso naquele momento e complicar pro Corinthians. Se tivesse VAR, ele seria expulso. Então, assim, é complicado, gente, porque... E outra, também não subiu para atacar, né? A verdade é essa. Defensivamente ele foi bem, ofensivamente nem apareceu. Então, assim, tem alguns adendos em relação ao Fagner que faz com que o Fagner não seja aquele Fagner de antigamente. Porém, permanece sendo destemperado. Numa dessa aí vai prejudicar o Corinthians numa situação. Então, no geral, eu diria que foi bem, mas essas coisas vai contra ele, já pesa contra ele. Então, para mim, nota 5,5 pro Fagner. Ranieri sempre bem na marcação. Teve uns 2 lances que ele arrancou e demorou para soltar a bola, acabou desperdiçando o ataque, mas é aquele cara que ele é indispensável no Corinthians hoje. É o Pitbull, né? Breno Bidon foi bem, substituiu o Maicon na última hora, mostra a personalidade do garoto, é um cara rápido, tem pegada, apesar de ser magrinho, gente, ele é magrinho, mas ele vai firme nos caras, né? Então isso é interessante, gostei muito do estilo de jogada dele e estilo de futebol dele, na verdade, e pra mim merece uma nota 7 aí, até pela fogueira que ele foi colocado na fogueira, né? O Garro foi expulso, né? Mas ele vinha jogando bem, então ele não teve culpa na expulsão, então nota 6 pro Garro. O Wesley, péssima partida do Wesley, péssima partida, até por isso que o Otto Oliveira tirou ele, tava mal demais no jogo, errando o domínio, não acertou um drible, errava passe besta, então nota 5 pro Wesley, uma das piores partidas do Wesley no Corinthians nesse ano aí. A pior, na verdade. E o Roberto fez o gol, participou bem do jogo. Pra mim, pra jogar de ponto tem que ter mais pegada. Teve alguns lances que ele poderia apertar mais na marcação, não apertou, mas faz parte. O cara jogou de centroavante por por muito tempo. Então, uma adaptação ainda. Mas merece uma nota 7,5 aí, fez o gol. Então, acho que poderia ter feito segundo no gol. Pedro Raul, quando precisou, ele tava lá. Centroavante, bola na área, atravessou, ele toma. Fez o gol. Matou o jogo praticamente no Corinthians ali. Claro que era o primeiro tempo, mas aquele gol dele deu uma tranquilidade muito grande pra gente.
E o Antônio Oliveira, nota 9 para ele aí, porque para mim escalou bem, foi ousado, deu certo a proposta dele. Apostou no Yuri e no Pedro Raul, os dois meteram gol no primeiro tempo. Substituiu bem, na minha opinião, então nota 9 para ele aí. Deixa o like fiel a isso, se inscreva no canal, vai Corinthians e se inscreve aí, dá o like para dessa moral aí para que o canal possa crescer. É nóis.